Olá! Estamos começando o podcast Portaria Loctec. Eu sou Tainara Oliveira, gerente regional da Portaria Loctec. E ao meu lado, Lucas Aldon, que é representante da Loctec em Alagoas. E aqui, a cada edição, contaremos com uma presença convidada para batermos um papo sobre a vida do síndico e trocarmos várias ideias sobre o dia a dia dos condomínios. E hoje o nosso convidado é o senhor Pedro Machado, que é síndico dos condomínios Santa Isabel e Vivendas do Hispana. Vamos lá? Boa tarde, eu sou Tainara Oliveira, sou gerente da portaria aqui em Fortaleza. Hoje me acompanhando está o Lucas, que é o nosso representante em Maceió, Alagoas. E hoje o nosso entrevistado é o senhor Pedro Machado, que é síndico executivo de alguns condomínios nossos ali na capital de Maceió. Tudo bem, seu Pedro? Tudo bem. Pronto. Seu Pedro, para iniciar, conta um pouquinho para a gente como foi a decisão do senhor de se tornar síndico. Olha, tem uma história um pouquinho longa, mas eu vou resumir aqui em pequenas palavras. Eu iniciei em 2003, trabalhando na área de condomínio como zelador. E daí fui me aperfeiçoando e gostando da área. Após um bom período trabalhando dentro do condomínio, me identifiquei muito com essa profissão, né? Foi esse cargo, no caso, de síndico. E decidi fazer um curso como síndico profissional. E, graças a Deus, hoje, tenho feito um trabalho em alguns condomínios aqui em Maceió e tem surtido muito efeito. Bacana, legal. Então, o senhor já tem uma longa experiência nessa área, né? Isso. Pronto. E Pedro, quais são as principais dificuldades da vida de um síndico? O senhor já está aí com um bom tempo de experiência. O que o senhor diria que quais são os principais problemas, principais dificuldades da vida de um síndico? Olha, eu sempre falo para as pessoas que um condomínio é como se fosse um carro novo. Você compra ele, você tem que manter esse carro. E, culturalmente, a gente vê que o brasileiro ele não tem a cultura de morar em coletividade. E, muitas das vezes, ele não quer pagar por aquilo que ele está usufruindo. E essa é uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos em relação ao condomínio, porque precisamos ter rateio de taxa para despesas ordinárias, para despesa extra, para fundo de reserva, e aí as pessoas não entendem, né? E termina que o condomínio vai passando por gestões e até chegar um caos. E daí entra a nossa figura como profissional, que a gente tem que iniciar um trabalho do zero para que as pessoas entendam a responsabilidade que eles têm em morar em condomínio. É verdade. Eu costumo dizer que síndico ele tem um lugarzinho especial no céu, porque é fácil, viu? Você pegar várias pessoas, já está com o pé dentro diferentes, né? Tem um terreninho lá. Diferentes. Não, teve um síndico que me falou que já tinha pagado todos os pecados dele como síndico, né? Não tinha mais como ele ir para o inferno, você já está garantido para ele. Porque realmente você pegar várias pessoas de educação diferente, família diferente, pensamento diferente, não está tudo no mesmo lugar e fazer dar certo, realmente tem que ser tem que ter sangue Se vira nos né? 30. Né? É verdade. E é um pouco também de psicólogo, né? Síndico é um pouco de psicólogo. Porque cada pessoa tem um pensamento diferente, então você tem uma tratativa diferente com cada pessoa, sabe qual o tom de voz, como é que você deve levar. Então, acho que síndico ele tem um pouco disso também, né? Ele é um pouco de psicólogo. E Pedro, você que é síndico profissional, né? Quais os prós e contras que você acha de ser um síndico profissional, né? Existe alguns síndicos que eles são moradores e, além de morador, ele é síndico também, então ele já está dentro do condomínio. Não é o seu caso, né? Você é síndico profissional. Profissional, o que você acha, quais são os prós e contras de ser um síndico profissional? O prós, né? Eu sempre falo que ser um síndico profissional, você tem que ter uma capacitação,
e tem que ter uma experiência, né? Não adianta você fazer curso de síndico profissional de 3 dias e querer atuar num condomínio que tem 10, 15 anos. Então, não vai ser legal, você vai ter muitos problemas, né? Eu, quando iniciei a minha área como síndico profissional, eu encontrei muita dificuldade, que as pessoas ainda tinham aquela cultura que o síndico seria aquela pessoa aposentada e que estava ali dentro do condomínio para fazer tudo. E está à disposição 24 horas do condomínio, né? Isso. E hoje a nossa função não é isso, né? A gente faz muito mais. A gente, como você falou, a gente é engenheiro, eletricista, encanador, né? A gente tem que ter um conhecimento de cada área um pouquinho, né? Então, isso dificulta, porque para você pegar um condomínio, você tem que ter o conhecimento, né? E o síndico profissional hoje, ele tem que buscar o conhecimento, né? Participar, além de ter parceiros no dia a dia que vai lhe ajudar nas demandas, né? Então, assim, tem esse lado bom, né? Que você tem os parceiros, né? Como eu sempre digo ao Lucas aqui, Marcelo, a gente conversa muito, e a gente tem que ter essa parceria, ajuda a gente profissional a chegar lá e dizer assim, olha, eu sou um síndico, eu atuo no mercado, eu tenho soluções condominiais para o seu condomínio e tenho parceiros que vão nos ajudar no dia a dia a conduzir. Então, é essa situação, né? Bacana. Os contra, você me falou, que às vezes as pessoas não querem pagar, né, o profissional. Ainda fica aqueles moradores, e a gente sabe que hoje o síndico, ele é profissional, ele é imparcial, e o morador não, ele não, às vezes não quer notificar, ele não quer se expor com o vizinho, às vezes é um amigo, ele não quer dizer o não, tá entendendo? Então termina a gestão perdendo credibilidade. É verdade. E Pedro, como é que você faz a questão do gerenciamento dos condomínios? Quantos condomínios, se você tem algum limite, eu gerencio, a minha capacidade máxima é X condomínios, e como é que você faz a gestão de quanto em quanto tempo você vai visitar os condomínios, como é que você faz o acompanhamento deles? Olha, hoje eu tenho 7 condomínios. Então, como eu te falei, se você não tiver uma equipe e parceiros que possa te ajudar a conduzir isso, você não vai conseguir dar resultado. Então, hoje eu trabalho com um supervisor que diariamente ele está nos condomínios, vendo as demandas, uma falta d'água, uma notificação, uma instalação, um acompanhamento da instalação de antena, né? Uma TV a cabo, e eu fico mais na parte administrativa, buscando o orçamento, acompanhando a administradora nas tratativas com a cobrança, tá entendendo? Indo nos órgãos públicos, registrar uma ata, ir no banco. Então, eu fico mais na parte da retaguarda. Entendi. E durante a semana, eu sempre tiro 2 ou 3 dias para ir no condomínio, tomar um café, bater um papo, tá entendendo? Porque eu sei que as coisas estão sendo gerenciadas e está sendo encaminhada. Bacana, legal. E teve alguma situação inusitada que você já tenha presenciado, alguma situação difícil que você tenha conseguido resolver, que você queira compartilhar com a gente? Aí tem muitas, viu? Já passei por muitas. Eu já passei por uma assembleia de aumento de condomínio, onde a pessoa não gostava em si da pessoa, da figura do síndico, e no meio da assembleia... Do ex-síndico, no caso, né? Ou seria o senhor? Da minha pessoa mesmo. Do senhor, entendi. Isso. E no meio da assembleia, quando a gente mostrar a planilha orçamentária, os custos, os rateios,
ele se levantar e chutar a mesa. E aí a mesa passar por cima, e aí você... É um momento que você não sabe se briga com o condômino, ou se levanta, vai embora. Você fica sem reação, né? Realmente. Então, assim, é aquele momento que você tem que botar um copo com água na boca e contar de 1 até 10. Respirar fundo. Tá entendendo? Isso aí foi um caso mais inusitado. Outro também que eu tive foi a mesma coisa, taxa aumento de condomínio, e no final da reunião, o morador não entender, né, o posicionamento e vir tomar satisfação. E daí eu não dar muita conversa a ele, entrei no carro e fui embora. Ele veio atrás de mim, veio até o meu endereço, ficou me esperando, tá vendo? Tipo, como um tipo de ameaças. Foi então, mesmo. assim, O senhor conseguiu resolver? Todos a gente conseguiu, porque tudo no momento, né? E depois a gente senta com o condomínio, ele vê a situação, né? Conversa, tá entendendo? Aí depois se torna o melhor amigo. Tá vendo que eu digo que 5 é psicólogo? Mas os problemas foram no aumento da taxa. Eu acho que a questão é só no aumento da taxa. Foi isso. Mexeu no bolso. É como o Dr. Helder, dono da empresa, sempre fala, que o bolso é o órgão mais sensível do ser humano. Mexeu no bolso. É isso mesmo. E Pedro, teve alguma habilidade, alguma qualidade que o senhor desenvolveu depois que o senhor se tornou síndico? Olha, eu sempre falo que o síndico ele tem que ter muita habilidade, né? E assim, eu acredito que uma das habilidades que eu desenvolvi foi aprender a escutar muito, né? Eu acho que é fundamental a área, assim, questão da área da psicologia, né? Você escutar mais, falar menos, tá entendendo? E falar na hora certa. Então, isso é muito fundamental. O domínio próprio. Né? Você ter o controle da situação. E como você falou, são diversas pessoas, cada um com o seu mundo. Então, se você não tiver essa habilidade, você chuta o balde e vai embora. Tá entendendo? É verdade. E no cenário atual, voltando agora um pouco para o cenário atual de pandemia, que é um momento muito delicado que a gente está passando, eu queria entender quais foram as dificuldades que o senhor teve nos seus condomínios referente à pandemia e o que vocês fizeram para tentar minimizar a contaminação nos condomínios de vocês. Olha, as dificuldades foram tentar conscientizar os moradores da importância da higienização, né, da proteção, do uso da máscara, comunicar ao síndico, o administrador do condomínio, que alguém ou ele estava infectado com vírus, né, para que a gente pudesse ter um cuidado. E a questão do dia a dia, né? O pessoal ficou muito dentro dos apartamentos, e aí barulho, choro de criança, né? As lives atrapalharam bastante, porque as pessoas queriam ficar dentro de casa escutando live, e aí cantar mais alto do que o aparelho de televisão. Então, essas foram as dificuldades, né? Pelo menos cantava bonito? Mais ou menos, viu? Mais ou menos. Às vezes eu chegava nos áudios, né? Chegava nos áudios desafinados, mas o ponto positivo foi que nós síndicos, eu acredito que muitos, eu participo de alguns grupos aqui, e a gente começou a mostrar nos grupos o serviço da zeladora, o serviço do porteiro, né? O dia a dia do condomínio. E por incrível que pareça, a gente teve um aumento na receita, que as pessoas começaram a ver a importância da taxa do condomínio. Né? Ele sai para trabalhar, chegava à noite e não sabia o que acontecia. Pagava a taxa lá e acha que aquela taxa era só para pagar. Muitos não entendem que
aquele dinheiro que ele paga é para ser revertido nas melhorias, benfeitorias, né? E nos pagamentos do dia a dia. Então, teve esse lado positivo. Bacana. A maioria dos condomínios que eu conversei sobre pandemia, todos relataram um aumento da inadimplência. Vocês tiveram esse sentimento? Olha, como eu falei, no ano passado, que foi o momento mais crítico, a gente não teve um aumento na inadimplência. Pelo contrário, a gente fez um trabalho de divulgação dos serviços essenciais dentro do condomínio, mantém a sua taxa em dia, a água, o gás, a energia elétrica, são serviços essenciais, vocês estão em casa, aumentou o custo. Então, as pessoas tiveram mais consciência, está entendendo? Entendi. Então, pagaram mais. Apesar que esse ano, com a flexibilidade de alguns estados, né, o nosso mesmo aqui, aí aumentou a inadimplência. Né? Aí as pessoas começaram a sair mais, né? E acho que gastar mais. E aí começou a dizer que estava recebendo, não saiu auxílio, a empresa não está pagando. Mas naquele período que foi crítico, quando as pessoas ficaram isoladas dentro de casa, a gente teve um saldo muito bom, positivo. Bacana, legal. E agora falando um pouquinho de portaria, né? O senhor tem 2 condomínios que tem portaria remota, né? Como foi a decisão de vocês para migrar para esse tipo de portaria? Quais foram o principal fator que levou vocês mudarem essa modalidade de portaria? Olha, hoje, como eu te falei, o que pesa hoje em um condomínio é a folha e os encargos trabalhistas. E muitos dos condomínios, eles não têm a planilha orçamentária bem elaborada. Então, termina que muitos dos condomínios devem INSS, devem FGTS, devem PIS, COFINS. Então, eu particularmente, quando eu conheci o serviço de portaria remota, eu enxerguei uma luz no túnel do tempo. Então, comecei a estudar, a procurar conhecer, né, como era a funcionalidade, porque a gente tem que entender que tem condomínios que tem a função, vai se adequar bem à portaria, e tem condomínio que não vai se adequar. E aí eu comecei a ver os condomínios que eu trabalho, qual seria aqueles condomínios que eu poderia implantar o sistema de portaria remota e que ia me dar um desafogo, né, na despesa fixa do condomínio. E foi aí que eu fiz todo um estudo, né, comecei a pesquisar, foi onde eu conheci a Loctec através do Lucas, e a gente começou a fazer uns estudos, fazer reuniões, chamar a comissão fiscal, o conselho consultivo dos condomínios, para ver a apresentação, conhecer o produto. E isso fez com que esses 2 condomínios da gente, que passavam por problemas complicados, com débitos trabalhistas e dificuldade financeira em aumentar a taxa de condomínio, por ter um encargo muito alto, né, trabalhista. No caso, não era nem um encargo, era um déficit trabalhista, né, que foi se acumulando há anos, entrava síndico, saía síndico, e muito síndico ele não quer chamar a responsabilidade. E quando eu fui contratar para esses condomínios, uma das minhas propostas era trazer soluções condominiais, trazer uma solução para que aquele condomínio saísse de uma situação crítica para uma situação confortável. Entendi. E foi aí quando a gente optou pelo serviço remoto. Entendi. E na época que foi levantada essa possibilidade, vocês pediram proposta de outras empresas também ou foi só a Loctec? Eu pedi na faixa de umas 5 propostas. Foi. E como E qual foi assim, o fator de decisão para você ter escolhido a Loctec? O que você acha que foi o diferencial? Eu optei por duas situações. A primeira, por não ser uma empresa do próprio Estado, né? Uma das coisas que a gente discutiu muito é que se um ladrão vir roubar a empresa, só basta ele ir na sede da empresa, render os funcionários
e aí ele vai ter o domínio todo do condomínio. Outro fator foi a oferta e os benefícios que foram ofertados para os condomínios da gente. Então, tudo que foi proposto na proposta apresentada foi cumprido. Está entendendo? Outros fizeram propostas com valores superiores, mas não ofertava nada que viesse ser atrativo para o condomínio. Imagine, você tem uma folha de despesa alta com funcionário, você tem a rescisão do funcionário e você ainda vai ter que ter o dinheiro para fazer a implantação. Então, era uma coisa... Teve um dos nossos condomínios, o condomínio fez, isso para a gente é inviável, isso é coisa para rico. E quando a gente implantou, ele fez, rapaz, estou me sentindo morando em um local de gente rica, porque agora eu entro com controle, eu sou monitorado, eu tenho como estar aqui dentro. Então, assim, tudo isso agregou no momento da escolha da empresa. E o senhor acha que valorizou também o condomínio, o apartamento, esse sistema? Com certeza. Ontem, para você ter noção, ontem eu estava conversando com um corretor de um dos nossos condomínios Vivenda de Hispânia, que é com vocês, portaria remota, e ele me confidenciou que está vendendo apartamento lá a 240 mil. Há um ano atrás, tinha apartamento lá vendido a 160 mil. Era o máximo. Você vê? Então, hoje, só a portaria remota trouxe uma valorização, tá entendendo? Aí, muito boa para o empreendimento. É porque a portaria ela traz essa comodidade para o morador, né? Ele tem o controle, então ele tem essa autonomia de ele mesmo abrir o portão, tem um aplicativo que se ele esqueceu, eu esqueci o controle, viajei, deixei em casa, não estou me importando do controle agora, posso ir lá no aplicativo, abrir o portão, tem as câmeras, né? Ele tem toda essa autonomia de ele mesmo poder também contribuir para a segurança, né? É uma coisa que eu sempre digo, segurança é responsabilidade compartilhada, né? Existe a parte da empresa, como portaria, e existe também a parte do morador. Então, o morador ele também contribui para isso, né? Ele acionar a abertura do portão, não deixar que ninguém faça acesso carona. Então, existem algumas coisas que são responsabilidade do morador. E a portaria veio exatamente para isso. Ela consegue distribuir mais essa autonomia para o morador ter também o controle da segurança do condomínio, né? Eu sempre digo ao pessoal hoje que eu tenho um condomínio na palma da mão. Porque... anteriormente, pra você ter ideia, eu ia mais nos condomínios, porque cada dia era um funcionário, então cada funcionário se comportava de uma maneira. Então eu ia mais no condomínio. Hoje, se eu não for no condomínio, eu abro o meu aplicativo e começo a ver tudo. Basta eu ter uma pequena ocorrência, um lixo que não foi deixado num estacionamento, algo do tipo, a pessoa não você entrou e não foi comunicado, aí a portaria liga para mim imediatamente, eu já solicito a filmagem, já vou analisar a situação, estacionou numa vaga, o visitante entrou com o carro, estacionou numa vaga de um morador, então assim, hoje eu tenho um controle do condomínio na palma da mão, então isso é muito bom. Muito bacana. E a gente sabe que portaria é tecnologia e é o futuro realmente. Mas eu sei que tudo que é novo, ele gera um pouco de desconforto, porque é uma coisa nova e as pessoas têm aquela resistência. No começo, vocês sentiram essa resistência? Quais foram as principais dificuldades no momento de implantação de vocês aí? A primeira é que as pessoas muito acostumadas com os porteiros, né? O porteiro que leva a levar a feirinha, sacolinha, né? o porteiro que ficava com a chave do apartamento, tá entendendo? E, por incrível que pareça, as pessoas que não queriam, que não se posicionaram a favor, hoje todos elogiam e dizem, foi a melhor decisão que tomamos. Então, assim, é muito bom quando você implanta, né, a gente síndico traz uma tecnologia, algo novo e que dá certo. Então, eu ainda não tive ninguém no condomínio daqueles que era contra, dizer assim, isso aqui está errado, vamos fazer uma reunião, temos que voltar atrás. Vamos voltar, não teve isso, não, né? Porque todos, eu já fiz, acho que desde que vocês entraram, vai fazer quase um ano, quase um ano para cá, eu já fiz de 3 a 4 assembleias, eu não vejo ninguém reclamar, pelo contrário, a reclamação que existe é o morador que entrou, não fez o protocolo correto de segurança, e aí causou algum problemazinho, né? Mas fora isso, é só elogio.
Que bom. E tem alguma coisa que o senhor acha que os moradores sentiriam falta, que seria um ponto de melhoria para o sistema de portaria remota? Olha, eu ainda não parei, na verdade, assim, para perguntar, fazer um apanhado, mas tudo que a gente vê de dificuldade, a porta da inclusa que não está fechando bem, o portão que travou. Então, tudo que a gente hoje encontra de dificuldade, que a gente entra em contato com o Lucas, né, que é o responsável aqui, a gente tem tido um suporte e uma resposta tempestiva. Então, a gente não tem tido, assim, problemas. Eu acredito que vocês aí, né, têm acompanhado isso, têm visto que não tem reclamação relacionado o sistema não está funcionando, vocês estão deixando de atender, tipo assim, o morador ligar para xingar, tá entendendo? Pelo contrário, o morador liga para reclamar do síndico. Olha, eu falei com o síndico, faltou água, até agora ele não me deu resposta. Aí o pessoal da portaria liga para mim, seu Pedro, fulano de tal, do apartamento tal, está reclamando porque está sem água, né? Ou alguma coisa de uma lâmpada. Eles não querem nem falar mais com o síndico, eles falam com o pessoal da portaria. E o pessoal me liga para dizer, seu Pedro, o andar tal está sem lâmpada, o morador tal. Aí eu, obrigado, amanhã eu já estou resolvendo. A bomba parou, ou a gente teve que fechar a água emergencial e não deu como comunicar a todos. Tem aqueles ainda que não utilizam meios eletrônicos, como um WhatsApp, né, e-mails, e aí mal tem telefone, né? O pessoal mais antigo assim, né, de idade. E aí eles vão lá no interfone, eles gostam falar e vai lá. Eu tenho até um morador no nosso condomínio Santa Isabel, ele vai para lá, perto, fica conversando com o atendente. Fica lá, não sei o quê, veja aí com o rapaz, não sei o quê, está precisando melhorar isso aqui. Ele conversa, é impressionante. Então, assim, graças a Deus, tem dado certo nos condomínios, né? E eu, como sou profissional, eu sempre digo, a gente tem que sempre trazer o novo, né? O novo com responsabilidade, o novo que vai nos agregar valor dentro tanto do imóvel quanto do nosso trabalho. Bacana. Então, Pedro, eu acho que é isso. Lucas, você tem alguma coisa para falar, para compartilhar? Não. Acho que a gente já acaba convivendo tanto, né? E compartilhando os perrengues do dia a dia que já vai sabendo das histórias do Beabá. Então, pronto. Pois, gente, muito obrigada, Lucas, obrigada pela presença. Pedro, muitíssimo obrigada. Parabéns pelo trabalho, pelo empenho, né? E agradeço a disponibilidade do senhor por ter compartilhado a experiência com a gente, tá bom? No que precisar, a gente fica à disposição. Eu que agradeço também, né? Quero agradecer aqui ao Lucas, que foi uma pessoa que a gente conheceu. Por acaso, alguns amigos que eu tenho, que são amigos pessoais dele. E a gente se conheceu e depois eu saber, né, desse laço, e foi muito bom, porque depois a gente vê que o trabalho dele é um trabalho profissional e tem agregado na minha profissão muito valor. Eu sempre digo a ele, é um parceiro que Deus colocou no caminho para que essa jornada, hoje eu estou com 7, amanhã eu quero estar com 30. Lucas, tu pagou quanto para ele falar bem de tu? Brincadeira. Pagou não, ele vai pagar o lanche. Muito bem, então. Okay. Gente, muito obrigada, viu? Obrigado, Tainara. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau. A Loctec é uma empresa de tecnologia em segurança com mais de 25 anos de tradição em inovação tecnológica no mercado de segurança eletrônica e atuação nacional. Se você ainda não conhece a Loctec, visite nosso website www.locktc.com.br ou visite nossas redes sociais. Estamos sempre a postos para te ajudar a encontrar a melhor solução de tecnologia para suas demandas, com mais segurança, controle e economia.